bem? Eu sou a Maria Tereza e hoje a gente está apresentando mais um episódio do Trilho do Futuro, podcast do Colégio Galois. Hoje a gente está entrevistando nossa querida professora Patrícia. Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Patrícia, tenho 50 anos, sou coordenadora atualmente do ensino médio do Colégio Galois e é um prazer poder dividir um pouquinho da minha vida e das experiências com vocês nessa tarde. Que legal, Patrícia. Pois é, a gente sabe que você é muito querida por todos os alunos, né? E assim, durante sua trajetória, assim, toda muito grande, como foi chegar até aqui a coordenação do Colégio Galois? Vou fazer uma síntese, vou tentar ser breve. Primeiramente, eu não comecei minha vida profissional como professora. Eu comecei inicialmente na área de marketing, na área de vendas. Fui coordenadora de vendas e cheguei até a gerência comercial de grandes grupos em Fortaleza. E em algum momento eu achei que precisava fazer uma transição de carreira. E foi quando eu olhei para a minha infância e eu me lembrei da Patrícia que dava aula para as irmãs no quadro, no quintal de casa, para as amigas. E aí eu pensei, por que não a pedagogia? Mas a minha formação na área pedagógica, ela ganhou um caminho voltado para o bacharelado. Porque como eu já tinha uma grande expertise no comando de equipes, eu queria continuar comandando equipes, mas agora dentro de escola. E aí eu fiz o bacharelado em pedagogia. Então eu sou bacharel em pedagogia, especializada na gestão de processos escolares. Bom, aqui dentro do colégio, sendo coordenadora, você ocupa um cargo de liderança e a gente sabe que vem com muitos desafios, muitos percalços ao longo do caminho. A gente queria saber mais dos desafios que você enfrenta hoje como coordenadora, os desafios que você enfrentou para chegar até aqui, dentro também um pouco do seu curso dentro da universidade. Eu sou formada em administração, tá certo? Eu comecei, como eu falei anteriormente, minha vida profissional na área de administração, na área de vendas. E aí, quando eu trabalhava com vendas de anúncio publicitário em jornal, tá? Que é uma área totalmente diferente daqui. Só que era uma área que exigia de mim o quê? Que eu tivesse noção de negociação, que eu atendesse clientes, que eu resolvesse problemas, porque quando a gente tinha anúncios que eram publicados de forma errada, isso gerava uma frustração muito grande para o anunciante, que estava lá com a expectativa de ter seu carro vendido, seu serviço anunciado. Então, o número que eu errasse na captação daquele anúncio geraria uma grande frustração, um grande problema para o jornal, que a gente teria que replicar esse anúncio. E aí, como eu contei para vocês na fala anterior, quando eu percebi que o mercado de jornal estava perdendo espaço para a internet, eu considerei que aquele era o momento de eu fazer uma transição. E já também muito desgastada com metas, com todos os meses tendo que ter uma meta, uma venda a cumprir, com equipes de frente de vendas, eu decidi que era o momento de fazer essa transição. E aí eu comecei a fazer o curso de pedagogia, já tinha feito o curso de pedagogia, e aí eu volto para a universidade para fazer uma especialização. E nessa especialização, qual era a minha intenção de fazer a especialização? Não somente voltar para o curso e ver o que era a tendência naquele momento, porque eu já estava formada há mais de 4 anos, mas também fazer o quê? Network, porque eu precisava conhecer pessoas que trabalhassem na escola e que pudessem ser uma ponte para que eu tivesse uma oportunidade, porque eu tinha muitas habilidades que eu sei que eram importantes para a escola, como a negociação, como o poder de escutar, de combater rejeição ou alguma objeção que era trazida, mas eu precisava de espaço, eu precisava que as pessoas me conhecessem. E aí eu fui fazer o curso. Quando eu fiz o curso, eu tive uma oportunidade de entrar na escola e aí sim começa a minha carreira na escola. Quem em Fortaleza perpassa por grandes escolas e aí depois eu vou para Barreiras, onde eu trabalho lá no Colégio Cristo Gauss também, e depois eu venho para Brasília. Meu marido é transferido para cá e a gente vem para Brasília. E em Brasília eu faço um trabalho primeiro numa clínica de reabilitação especializada em reabilitação neurológica
pedagógica para crianças, especialmente que tem TEA, tá? E aí depois eu vou para uma outra escola em Águas Claras até que eu chego ao Galois, né? Porque eu comecei a entender que eu precisava procurar uma escola que tivesse um perfil muito parecido com as experiências que eu carregava. E existia um sonho, né? Porque eu busquei sempre, assim, grandes instituições. E o Galois se apresentava naquele momento como uma grande instituição. E aí foi assim que eu cheguei aqui e que vi. E você me perguntou dos desafios, né? E aí, assim, Shalom, são muitos hoje, né? Porque a coordenação é um espaço constante de negociação e de interesse. Eu trabalho hoje, meu trabalho é voltado para o quê? Para atender as demandas dos professores, para fazer essa conexão com os estudantes, para entender quais são os interesses de vocês, que são diferentes dos meus interesses, são diferentes dos interesses da juventude a qual eu pertenci, entendeu? E é um espaço que eu preciso fazer essa interlocução diária entre coordenação, professores, estudantes e famílias, buscando atender da melhor forma possível todos esses interesses, né? Escutando sempre o lado do professor, buscando orientá-los de maneira prática e cotidiana para que eles possam entregar o melhor deles dentro de sala de aula, ouvindo vocês e buscando também ajudá-los a descobrir que caminho perseguir, como trabalhar também algumas questões de vocês que são desafiadoras, porque vocês estão especialmente num momento, numa fase da vida de vocês que já se apresenta como desafiadora, que é a adolescência, e das famílias de vocês que buscam o Galois, e o Galois vem de uma proposta que tem 3 pilares muito fortes, que são conhecidos por vocês, que é o pilar cognitivo, formativo e espiritual. E eu preciso garantir que tudo isso seja entregue para vocês ao longo de todo o ensino médio. De fato, como você falou, você orientar os professores, os alunos, as famílias, e também a nós alunos decidir nossas carreiras, que a gente vai, querendo ou não, acabar seguindo pela essa nossa vida. Você tem as experiências que você já teve dentro da área profissional, da universidade, eu creio que realmente são muito enriquecedoras para nós alunos, você tanto como os professores, que são altamente graduados, de experiência nas suas áreas, que realmente fazem um diferencial na escolha da nossa carreira. Então é, de fato, muito bom ter alguém que tem essa experiência para ajudar a gente. Eu fico feliz, né, que vocês consigam, assim, enxergar, porque realmente, de fato, ter tido experiências anteriores, principalmente fora da escola, eu acredito que me ajudaram muito a ter uma visão de mundo diferente de dentro da escola, né? Porque a escola é um organismo vivo e todos os dias eu me deparo com desafios diferentes. Seja do lado dos professores, seja do lado dos estudantes, ou seja do lado das famílias, né? E a gente vive também, como eu falei para vocês, uma sociedade diferente. Então, hoje, as necessidades de vocês se apresentam de forma diferente. Então, a gente tem hoje que lidar com questões que anteriormente a gente não lidava de forma mais desafiadora. Nós temos hoje estudantes precisando de mais suporte emocional, precisando de mais suporte formativo e de suporte cognitivo. E o Galois quer se apresentar como essa escola que vai dar esses 3 suportes para vocês, entendendo que assim a gente vai estar formando um profissional, um cidadão preparado para os desafios que a gente tem aí e que vocês têm, né, para as próximas gerações, tá bem? E Patrícia, você citou na pergunta anterior que você tinha muitas habilidades que foram desenvolvidas dentro da escola, como, tipo, ajudar o próximo, e que você queria seguir isso na sua carreira. Tanto que foi um dos motivos para você fazer a transição. Exato. E o Colégio Galois, como a gente sabe, ele dá muitas atividades para você entender o que você quer fazer na sua vida. E você acha que é importante para o aluno, e como é importante para o aluno ter essas experiências, isso, para o processo de escolha da faculdade?
um dos trabalhos que eu acho formidável aqui no Galois é essa perspectiva que a escola tem hoje de não apresentar a vocês somente aquele momento onde você está em sala de aula e que a troca é com o professor no quadro, mas é oportunizado a vocês, entendeu? Momentos onde vocês podem aprender sobre profissões, como as oficinas práticas, como os clubes que aí estão. Então, vocês têm hoje um leque de oportunidades de aprender através de tudo que o Galois vem oferecendo à tarde nos seus projetos e tendo ancorado, né, a disciplina de projeto de vida como um caminho onde vocês vão descobrir qual é a área que eu quero atuar, o que eu quero fazer de fato. Porque eu digo a vocês que é extremamente desafiador hoje a gente descobrir. Porque a gente está com o mundo mudando muito. Então a gente tinha, há 5 anos atrás, o campo da engenharia eu diria assim, um campo onde existia um declínio na procura, né, pela formação na área de engenharia. Hoje a gente já tem uma procura maior. Por quê? Porque a gente começou a ter a inteligência artificial como um mecanismo de busca. Então a gente tem outras engenharias se apresentando, computação de rede, a própria inteligência artificial, e aí isso vai trazendo vários campos onde você pode buscar e procurar. Será que eu quero ser médico? É isso mesmo que eu quero fazer? Eu quero ir para a área do direito? Eu quero ser engenheiro? Eu quero ser repórter? Aqui nesse podcast vocês têm a oportunidade de aprender várias ferramentas, né? Como ser um interlocutor, como ser um locutor, que perguntas fazer, como tratar, qual a minha postura, o que eu devo fazer. Estar diante de câmeras de filmagem sempre é um desafio, porque a gente sai do nosso mundinho e essa minha fala, ela perpassa um espaço maior, que é atingido por milhares e milhões de pessoas, entendeu? Então, aqui vocês têm de fato a possibilidade de aprender e vislumbrar. E claro, vocês sempre devem buscar pesquisar sobre as áreas de formação, ter a família como uma grande base para que você possa estudar, perguntar. Você sempre perguntar a um tio, um pai, como é que é a sua profissão, como é que você se sente ali, quais são os desafios dela, e deles trazer essa expertise. Será que é isso que eu quero? Porque a medicina é um campo que a gente sabe que é muito procurado, mas a medicina tem grandes desafios. Eu estive acompanhando minha mãe ao longo de 5 anos num tratamento que ela fez, e eu pude ver médicos que ficavam 30 horas de plantão numa UTI. E vocês têm noção do que é um profissional ficar 30 horas dentro de um espaço extremamente desafiador, onde as pessoas estão ali todo o tempo lutando pela sua vida, ou partindo? É extremamente desafiador, e a gente precisa ter o quê? Inteligência emocional para lidar com isso. Exatamente. E é como você falou, a gente está também confortável em sair da nossa zona de conforto. Porque mesmo estando acostumado com algumas coisas, é importante a gente saber sair da nossa zona de conforto. Aqui, por exemplo, no podcast, falar diante de câmeras que estão gravando a gente, porque, querendo ou não, o futuro é esse. Então, realmente, é algo que eu acho fascinante, muito importante. Eu penso que a gente precisa ter em mente qual é o meu propósito de vida. É continuamente salvar vidas, dispor de diagnóstico para pacientes, trazer espaços mais inteligentes para pequenos espaços, como a arquitetura faz, melhorar a vida do outro quando eu abro pontes, quando eu abro ferrovias com a engenharia. É lecionar, é ser professor, é ensinar ao outro, é poder passar o conteúdo, seja ele de física, de matemática, participar dessa formação que começa lá na educação infantil e se finda na escola, no ensino médio, porque depois vocês vão encontrar professores universitários e aí é outro tipo de formação e é outra abordagem. Então, assim, é descobrir qual é o meu propósito de vida. É ser padre, como a gente tem aqui o nosso capelão, o Padre Francisco, né, que é uma pessoa que hoje dedica a vida a aconselhar, a ouvir, aos propósitos
de Deus aqui pra gente. Então, assim, descobrimos realmente qual é o nosso propósito, né? Então, hoje o meu propósito de vida é ajudar as famílias de vocês na formação educacional. E essa formação aqui no Galois tem aqueles 3 pilares que a gente colocou já para vocês. Então, o meu trabalho aqui é esse: comentar, ajudar, para que ao fim da 3ª série a gente possa olhar e dizer assim, cumpri o meu papel, né? E daqui 5, 6 anos eu te encontrar já ali na universidade, num curso, em formação, feliz, realizado e buscando o seu caminho, porque é isso que a gente quer, né? E a nossa contribuição é essa diariamente aqui. Então, Patrícia, quais são algumas dicas para aproveitar melhor o ensino médio? Primeiro, eu diria a vocês que assistir aula. Uai, Patrícia, assistir aula, a gente vem todo dia assistir aula? Vem, de fato, assistir aula? Ou vem de corpo presente? Então, primeira coisa que eu diria a vocês têm excelentes professores. Eu já trabalhei, como eu disse a vocês, em grandes instituições e já tive o prazer de trabalhar com muitos professores. E eu posso dizer com tranquilidade, vocês têm uma equipe muito renomada aqui no Galois. Especialmente que conhece o PAS, que é, acredito, o maior desafio para os estudantes do ensino médio aqui em Brasília, porque diferente de outras praças que eu trabalhei, o PAS não se coloca como um primeiro instrumento de acesso às universidades. Então, a primeira dica que eu daria para vocês é assim: venham, mas venham realmente assistir a aula, venham realmente com vontade de aprender, com vontade de ressignificar, de participar, de colaborar. Aproveitem o que a escola oferece para vocês à tarde, plantões, monitorias, tirem suas dúvidas, não levem dúvida para casa, não tenham vergonha de questionar, de investigar. Sabe o que nos faz diferente, meninas? É a nossa capacidade investigativa, é a gente não se acomodar com o básico, é o querer sempre ser excelente, sempre fazer o melhor. Então, a outra dica seria: aproveitem o que a escola oferece, os cursos, as oficinas, as saídas, tudo na nossa vida, gente, é aprendizado. Nunca se permitam entrar e sair do canto como vocês entraram. Todos os dias, quando vocês entrarem aqui, nessas salas de aula, entrem um Shalom, uma Maria Tereza, um João Pedro e saiam outros, saiam melhores. Porque quem ganhará com isso não sou eu, são vocês mesmos. E isso lá na frente, vocês vão poder voltar nessa nossa conversa e ver, a Patrícia tinha razão. De fato, eu aproveitei de tudo que eu podia. E quem vou aproveitar da melhor forma possível todos esses aprendizados para a minha vida. Não só acadêmica, não só estudantil, mas profissional, familiar. Uma das coisas que eu digo que me faz também ter autoridade para ajudar hoje a coordenação no Galois é o fato de eu também ser mãe. Eu tenho 2 filhos, uma filha de 31 anos que é advogada e um filho de 25 anos que acabou de se formar engenheiro. Então eu tenho uma história, uma trajetória que consolida todas essas expertises, entendeu? Não só no mercado, mas também dentro da família. Tá certo? Então, as dicas seriam essas, as mais importantes. Aproveitar tudo que a escola tem. Eu estou aqui e eu quero fazer o meu melhor. E eu vou aproveitar cada momento, cada plantão, cada clube, cada monitoria, as salas de aula, tudo. Ok, Patrícia, muito obrigada. Foi uma ótima conversa, ajudou muito a gente. Espero que também ajude muito os outros estudantes que estiverem assistindo esse podcast. Eu agradeço o convite, estou à disposição sempre que vocês precisarem, tá certo? Fico feliz de vê-los aqui, envolvidos nessas atividades. Isso é um presente para nós, mas eu acredito que é um presente maior para vocês. Vocês realmente se esforçam para fazer a diferença. E todos vocês estão de parabéns, tá bem? Obrigada. Um abraço.